Salve, salve, escultores e aspirantes, tudo beleza? Bruno Moz aqui da Arcadia. Hoje eu quero responder mais uma vez uma daquelas perguntas que me fazem todos os dias aqui na Arcadia. Dessa vez fizeram mais uma vez lá no box de perguntas do Instagram. E a pergunta é aquela, você precisa fazer sempre um desenho antes de fazer escultura? Na verdade, perguntaram algo como toda vez que você faz uma escultura, você faz um desenho antes? Sempre o pessoal pergunta e pensa isso, que você tem que saber desenhar para fazer escultura, pessoal. Eu quero responder isso nesse vídeo, mas desde já eu quero responder que não, nem sempre, aliás, ultimamente quase nunca eu tenho feito um desenho antes, mas você não precisa saber fazer desenho. Eu quero provar nesse vídeo que você não precisa saber desenho para fazer escultura, mas antes disso, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, adiciona o like e também acione o sininho para receber notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. Compartilhe com seus amigos e também me siga lá nas redes sociais. Como eu falei, tem lá o nosso Instagram, tá aqui na descrição do vídeo. Vira e mexe eu faço a famosa caixinha de perguntas e respondo algumas dúvidas, tiro dúvidas dos inscritos todo dia, dando muitas dicas de escultura também. Eu tava quase me esquecendo, se você ainda tá começando nesse mundo mão na massa ou não faz ideia por onde começar, baixe o nosso guia de escultura para iniciantes, o link tá aqui na descrição. Nele eu ensino os primeiros passos desse nosso mundo mão na massa. Pessoal, eu sei que se você pesquisar um pouquinho na internet, você vai ver alguns escultores, ou mesmo eu, em alguns vídeos aqui no YouTube, fazendo uma escultura através de um desenho. Tipo, tem lá o desenho e a gente transforma aquele desenho numa escultura. Talvez seja por isso que você pense que é necessário fazer isso. Se você já viu algum vídeo, sei lá, do Dr. Garuda, por exemplo, você vai falar, nossa, eu preciso realmente fazer um desenho para depois fazer uma escultura. E daí surge aquela velha frustração. Eu nunca consegui fazer um desenho na vida. Eu não consigo nem fazer uma casinha, nem uma florzinha, sei lá. E eu sempre admirei desenhistas, mas nunca deu certo. Os meus desenhos ficam horríveis e aquela coisa toda. E às vezes isso foi causa de frustração para você, de você pensar realmente que você não serve para artes. Se você for tentar fazer qualquer coisa de arte, vai sair uma droga e por aí vai. Saiba que muitas vezes esse tipo de pensamento é porque até nessa questão do desenho você não teve um método. Mas assim, isso fica para outro vídeo. O que eu quero falar nesse vídeo é justamente, você olha para uma escultura e pensa, como que eu vou fazer uma escultura sendo que eu vou travar logo na primeira parte que seria o desenho? Se eu te contar que não tem necessidade de você fazer um desenho, não tem. Isso que você viu muitas vezes em alguns vídeos é porque muitas vezes o artista gosta de desenhar. Eu mesmo gosto de desenhar. Às vezes eu faço um desenho, mas, como eu disse, nem sempre eu pego e faço um desenho da minha escultura. Simples assim, pessoal. E assim, se fosse obrigatório ter que fazer um desenho, nossa, eu acho que 80% dos meus alunos não conseguiriam fazer escultura se houvesse uma obrigatoriedade. E quase ninguém conseguiria mesmo, porque realmente, muitas vezes a pessoa já precisaria se dedicar para uma coisa e aí na hora de partir para outra, talvez ela até desanimasse. Mas eu quero explicar um pouco por que existe, para começo de conversa, essa ideia de que é preciso fazer um desenho para fazer uma escultura e por que os conhecimentos são separados, né? Afinal de contas, eu quero também explicar para vocês que não tem nada a ver um desenho com uma escultura para você precisar fazer a sua tão sonhada escultura aí na sua casa. Primeiro de tudo, então, como é que surgiu esse negócio? Vamos colocar que até algumas décadas atrás, você realmente tinha que fazer um desenho para fazer uma escultura. Você tinha que fazer um desenho não só planejando ela, desenhando assim a pose, ângulos variados e o próprio desenho mestre, né, que é o desenho que a gente usa para realmente se basear nos volumes e tudo mais. Você tinha que fazer tudo isso à mão antes, tinha que desenvolver por conta. Mas isso realmente virava uma coisa que tornava os escultores parecia que uma casta especial da sociedade, né, de grandes artistas. Mas isso hoje em dia não é necessário. Por quê? Porque a gente tem internet, pessoal. Simples, a internet resolve a nossa vida. E um desenho que você poderia levar dias para fazer, dependendo da complexidade, você pode simplesmente pegar uma imagem na internet daquele personagem que você quer fazer e construir o esqueleto em cima dele. Ou então,
Se for um personagem que é uma criação sua, você pode pegar por exemplo, uma referência com pessoas normais e construir o esqueleto em cima disso, ou uma referência com corpo humano. Tem muito corpo humano justamente próprio para desenhista, próprio para artista, com proporções e tudo mais, que vai te ajudar muito. Então, assim, tudo isso, no fim das contas, está à sua disposição. É muito fácil você conseguir isso. Inclusive, ângulos diferenciados de um personagem existente ou de um corpo humano existente, como esses que eu vou mostrar aqui para vocês. A grande dica para você encontrar vários ângulos do personagem é você escrever essas seguintes palavras que vocês vão estar vendo aí em cima, né? Model Sheet e o nome do personagem. Aqui eu usei o Homem-Aranha, por exemplo, mas pode ser qualquer personagem. E eu devo dizer que eu acho que de quase todos os personagens que eu já imaginei, assim, de fazer o teste, eu já encontrei um model sheet. Muitas vezes até você vai encontrar isso, porque em games tem muito isso, né? Você vai encontrar às vezes um rápido model sheet do personagem usado em games. Vocês vão ver aqui meio cortado, mas acho que deu para entender o negócio. E novamente, se você quer procurar só de um corpo humano, você consegue também encontrar isso. A questão é que muitas vezes você quer fazer um personagem pronto e você às vezes não vai nem saber pensar na pose. Só aqui de Homem-Aranha já tem dezenas, talvez até centenas de poses que você pode se inspirar para fazer. E às vezes tem essa mesma pose em outros ângulos também. É só você ter um pouco de paciência e procurar. Então, hoje em dia você não precisa ficar realmente se matando procurando fazer o desenho. A internet já fez o desenho por você. Alguém já fez, né? Obviamente, né? E jogou na internet. E isso facilita muito a vida. Caso você ainda tenha alguma dúvida, caso você ainda esteja pensando, Bruno, mas eu vi o fulano de tal dizendo que é necessário, é essencial fazer desenhos de tudo. Caso você ainda tenha essa dúvida, eu vou explicar para vocês que eu já passei por isso. Já teve gente que me confundiu, me explicando que o desenho é a arte primordial, você precisa aprender desenhos de tudo. E eu já tinha aprendido desenho porque eu gostava de desenho. Mas na escultura eu vi que essas pessoas estavam enganadas. Justamente porque o pensamento do desenho e da escultura são diferentes. Apesar de ser uma arte, de tudo ser arte visual nesse caso, o desenho ele parte do pensamento bidimensional. Que é o que? Bidimensional é algo que tem altura e largura. Tridimensional, que são as esculturas, eles têm a profundidade, por isso tridimensional. Você nunca tinha parado para pensar nisso? Essa é a ideia. E eu já vi desenhistas muito bons, gente fera mesmo no desenho, que travava na escultura. Não conseguia fazer uma escultura, mas nem a pau, assim. Não desenrolava. E já vi gente que esculpe incrivelmente bem e não consegue fazer um desenho. Aliás, a grande maioria das pessoas que esculpem muito bem não conseguem fazer desenho, assim. Tirando grandes profissionais. Mas, enfim, isso só para mostrar para vocês que os pensamentos são diferentes. Quando eu saquei que o pensamento das coisas era diferente, eu consegui adaptar a metodologia para que as pessoas pudessem fazer escultura sem ter que desenhar. E eu já tentei ensinar primeiro o desenho para depois a escultura, mas o pessoal acabava sempre desanimando, porque não era o objetivo. A gente tem um objetivo maior aqui, que é fazer escultura. Isso não precisa passar por outros pontos, por mais interessante que seja, para a gente chegar ao nosso objetivo final. E se você quer se especializar, quer aprender escultura totalmente do zero ou quer se aprimorar, faça parte da nossa Academia de Escultura, pessoal. O link está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, eu espero ter respondido essa dúvida que persiste na cabeça de muita gente por conta de desinformação. É sempre um prazer falar de escultura com vocês. Um forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo e, como sempre, avante, escultores!